Bom dia. Muitas foram as agências internacionais de viagem que solicitaram a Glamour que incluíssemos os caminhos de Santiago nos itinerários das viagens que vão fazer conosco em 2021. Porque 2021 vai ser um ano especial, um ano santo, um ano chacobeu. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O meu nome é Alberto Costa. Sou diretor da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal e operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos o circuito dos países do leste europeu. O que é que caracteriza um ano santo? É um ano raro, um ano que acontece apenas de 6, 5, 6 e 11 anos. Então, o último foi exatamente em 2010, por isso 2011 será um ano santo. Há 11 anos que isso não ocorria. E isso ocorre sempre que o dia 25 de julho, que é o dia de Santiago, coincide com um domingo. Vai ser exatamente o caso do ano que vem, o dia 25 de julho, vai ser um domingo, e por isso a Santa Sé atribui a esse ano, 2021, um ano chacobeu. Um ano em que o número de visitantes, que já são milhões, que visitam Santiago, que fazem os caminhos de Santiago, aumenta exponencialmente. E este ano, que está agora começando, vai ser um ano muito especial realmente, porque toda a Espanha, toda a Compostela se preparou para isso já há muitos anos, para transformar este ano que está iniciando agora num ano totalmente diferente. A catedral foi totalmente remodelada, foi totalmente restaurada, um trabalho lindíssimo que terminou agora e que vai ser um prazer partilhar com vocês. Os caminhos de Santiago foram um foco, sem dúvida, de irradiação da fé cristã, mas foram também um motivo para a criação de inúmeras obras públicas, de pontes, de cruzeiros, de mosteiros, de catedrais, albergues, hospitais, que começaram como hospedarias, e são hoje um patrimônio material e imaterial enorme da humanidade. Foi por onde vieram muitos dos novos estilos arquitetônicos, musicais, poesia trovadoresca, ideais mesmo políticos, linguísticos. Então, os caminhos de Santiago foram merecidamente reconhecidos pelo Conselho Europeu como o primeiro itinerário cultural europeu e pela Unesco como patrimônio mundial da humanidade. É sobre esse tema que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje e, para ficar mais claro, porque o assunto é longo, vamos dividir essa conversa em 3 partes, em 3 filmes. É mais fácil que depois vocês consultem cada um deles e vamos dividir isso fazer uma divisão que me parece lógica. A primeira, o filme de hoje, nós vamos falar sobre a hagiografia de Santiago, ou seja, sobre a biografia do santo. Numa segunda filmagem, vamos falar sobre os caminhos mesmo, sobre o caminho, o fenômeno do caminho. O que é que provocou, o que é que está por trás desse fenômeno tão envolvente, tão emocionante, tão espiritual, como este que cresce exponencialmente todos os anos, sobretudo nesses anos santos como 2021. E uma terceira parte nós vamos falar, num terceiro filmezinho, sobre os roteiros da Glamour, aqueles que nós sugerimos que vocês proponham aos clientes de vocês para propor alguma coisa inovadora, alguma coisa envolvente, alguma coisa fora da caixa, né? E, portanto, é o que temos sempre sugerido. Proponham viagens inovadoras, envolventes, emocionantes, com alegria, com conteúdo e alguma coisa bem além dos pontos turísticos tradicionais, que obviamente visitaremos também. Falando então um pouco da geografia de Santiago, da biografia de Tiago, quem foi Tiago? Se vocês se recordam, era um dos 12 discípulos de Cristo e passa de discípulo a apóstolo, o apóstoloi, que em grego quer dizer mensageiro, enviado.
Vocês devem se recordar do dia de Pentecostes, que cada um dos discípulos de Cristo recebeu uma missão e a Tiago coube a de vir cristianizar o fim da terra, finis terra, o fim do mundo conhecido na época, que para quem estava na Judeia ou no centro do Império Romano, correspondia exatamente a esta zona da Península Ibérica, onde hoje temos Portugal e Espanha, sobretudo Finisterra, que fica aqui muito perto de onde eu estou, e de Compostela. Então é um cabo já muito conhecido ainda do tempo dos celtas também, depois dos romanos, e que fica exatamente ao lado, muito perto de Compostela. Tiago, então, vem até estas paragens e vem até às cidades mais importantes, a capital da Galécia. A Galécia era a província que os romanos tinham criado exatamente nesta zona e fundaram uma capital chamada Brácara Augusta, que nós hoje conhecemos como Braga. Tiago, então, desenvolve todo o seu apostolado por aqui e 4 anos mais tarde, estamos no ano 44, da era cristã, ele recebe uma visita, está nesse momento às margens do rio Ebro, em Espanha, em Saragossa, e ele recebe a visita de Nossa Senhora. É o primeiro milagre da Virgem Maria. O milagre ficou conhecido como bilocação. Ela estava ainda viva na Judeia, mas aparece a Tiago, carregada por uma nuvem, com anjos, e pousa em cima de um pilar, de uma pilastra, e por isso é conhecida na Espanha como Nossa Senhora del Pilar. É talvez a maior veneração que a Espanha tem, exatamente a Nossa Senhora del Pilar, por causa desse milagre. E o que é que ela vem dizer a Tiago? Vem dizer que recebeu uma missão, uma mensagem do seu filho, pedindo que Tiago regressasse à Palestina. Tiago, obviamente, assim faz, mas antes disso deixa aqui em São Pedro de Dume, ou em Dume, que é uma localidade que fica muito, muito perto de Braga, deixa também um representante seu, imitando o seu mestre, deixa um outro Pedro, Pedro de Pedra, São Pedro de Dume, que nós visitamos nestes caminhos de Santiago também. É, portanto, uma viagem que ele faz de regresso, ainda em vida, naturalmente, à Judeia, mas as coisas não correm bem para Santiago. Ele acaba sendo acusado de ser cristão, acaba sendo morto por Herodes Agripa no ano 44 e é decapitado. Só que ele tinha levado com ele, nesse seu regresso, 2 apóstolos dele, 2 discípulos dele, aqui da Península Ibérica, Teodósio e Atanásio, que ao verem o seu mestre ser sacrificado, martirizado e decapitado, resolvem enterrá-lo não lá, mas sim aqui, onde ele tinha desenvolvido a sua função apostólica. E ocorre logo o primeiro milagre de Santiago de Compostela. Lá mesmo, o corpo e a cabeça acabam se juntando novamente. Eles carregam, obviamente, num caixão e dirigem-se ao porto de Jope, que hoje é conhecido como Jaffa, que na época, ainda hoje é um porto muito importante, mas na época era o mais importante. Hoje é um bairro de Tel Aviv, muito conhecido, mas na época já era, e bem antes disso, até antes de Cristo, no tempo do Velho Testamento, porque foi exatamente em Jaffa ou em Jope que Jonas partiu e depois foi engolido pela baleia. Enfim, era um porto muito conhecido. Eles chegam lá com o corpo do seu mestre e deparam-se logo com o primeiro problema. Não havia barco para o transportar para cá. Eles precisavam cruzar todo o Mediterrâneo num barco e não havia barco disponível. É quando ocorre o segundo milagre. Aparece um barco enorme, uma barca, só que em granito, uma barca em pedra.
que misteriosamente estava flutuando. Ele é colocado dentro dessa barca e a barca é conduzida numa viagem fantástica, muito rápida. Levaram 7 dias para chegar a Compostela e, ao contrário do que seria normal, a barca não foi dirigida pelos seus discípulos Teodósio e Atanásio, mas sim guiada por anjos que faziam transportar a barca de pedra sem se afundar pelo Mediterrâneo. E ao longo dessa viagem foram se desenvolvendo, ocorrendo uma série de milagres, mas vou citar apenas um por 2 motivos. Não só porque foi realizado aqui, bem perto do Porto, no Porto mesmo, ao lado, aqui perto da minha casa, mas que foi um milagre de Matosinhos, mas por também ter sido a origem da vieira como símbolo de Santiago. Muitas vezes nos perguntam por que é que a vieira tem a ver com Santiago, e eu vou explicar que tem a ver com esse milagre, que foi o milagre que ficou conhecido como Matosinhos, ou Matizadinho. O que é que se passou? A barca, como eu disse, percorreu todo o Mediterrâneo, passou o Estreito de Gibraltar, subiu, contornou aqui Portugal, não existia ainda na época, mas contornou esta costa, e quando passa exatamente o Porto, havia um casamento de um pretor romano, governador romano, que estava chamado Caio Carpo, que estava casando com uma princesa de Gaia, exatamente onde temos agora as vinícolas do vinho do Porto, e essa moça, ou a noiva, Cláudia, casa então com Caio Carpo, e ele resolve fazer uma festa, como fazemos hoje em dia também, para todos os seus amigos e convidados. Resolve para isso escolher uma praia muito grande, que existe até hoje, a Praia de Matosinhos, e resolve fazer uma competição a cavalo com os seus convidados. Mas ao contrário do que seria normal, que seria percorrer a praia de uma ponta até a outra, ele resolve fazer diferente. Vão entrar pelo mar dentro, a cavalo, e vão tentar ver quem é que chega mais longe com os seus cavalos. Obviamente, todos os convidados e os seus cavalos vão ficando pelo caminho, vão se afogando, salvando como podem, e misteriosamente o cavalo branco de Caio Carpo continua sem se afogar, porque ele é transportado por um conjunto enorme de vieiras. Vieiras são exatamente aqueles moluscos cuja casca dá origem exatamente a Santiago, ao símbolo de Santiago. Então, o que é que acontece? O cavalo vai entrando pelo mar dentro, não afunda exatamente pela quantidade imensa de vieiras que o seguram fora da água, até ao mar alto, onde vai passando exatamente uma barca, misteriosamente, sem se afundar também, de pedra, e encontra 2 indivíduos a quem ele pergunta o que é que está se passando ali, porque os fenómenos são impressionantes. E é quando Teodoro e Atanásio explicam quem é Santiago e o motivo de tudo isso estar acontecendo. O resultado disso é que Caio Carpo se converte ao cristianismo ali e regressa à praia, onde, naturalmente, desde a noiva até os convidados estavam todos preocupadíssimos, imaginando que ele tivesse se afogado e morrido. Ele conta todos esses eventos e acaba convertendo também ao cristianismo toda esta região aqui do Porto. O nome da cidade que nós conhecemos hoje como Matosinhos vem exatamente de Matizadinho, porque as vieiras matizaram o cavalo e o próprio Caio Carpo. Então, de Matizadinho veio Matosinhos. E é o que justifica o símbolo da vieira nos 3 símbolos dos caminhantes de Santiago. Como vocês sabem, é a moringa, que servia de cantil, o cajado, que servia de apoio e de defesa pessoal para os muitos perigos dos caminhos de Santiago, e a vieira, que tem exatamente a ver, não com Compostela, mas assim aqui com o Porto, ou com Matosinhos.
fica do lado. Bom, portanto, a barca continua, atravessa toda essa costa, passa naquilo que é hoje Vigo, um pouco mais à frente entra numa das rias. As rias são braços de mar que entram pela costa dentro e finalmente chega a Padrão, que é conhecido hoje como Padrão, na época Iria Flávia, mais uma das cidades romanas, e amarram o barco a um Padrão, daí o nome, a uma pilastra que existe até hoje. Foi construída depois uma igreja a Santiago em Padrão, mas esse Padrão existe até hoje. Na verdade, aquilo era uma ara romana. É possível nós identificarmos não só a origem disso, mas saber, inclusive, que era dedicada a Neptuno. E tem, como todas as aras romanas, uma concavidade na parte superior, onde eles queimavam perfumes, incensos, enfim, em adoração exatamente ao seu Deus, que neste caso é Neptuno, segundo a inscrição em latim que está lá até hoje. Amarram então o barco e precisam, dali para a frente, prosseguir de alguma maneira por meio terrestre. Há uma série de vicissitudes e de contratempos e de armadilhas que foram todas resolvidas com a intervenção de vários e sucessivos milagres de Santiago, até que a rainha Lopa, rainha local, acaba se convertendo também ao ver que eles conseguiram superar todos esses contratempos, essas vicissitudes que ela mesma colocou, armadilhas até para os matar, mas como conseguiram superar tudo isso, ela acaba se convertendo também e permite que eles prossigam com o Caixão de Santiago num carro de bois, bois esses que foram amansados. Ela mandou buscar esses bois e quando eles foram buscar os bois eles estavam muito bravos e eram conhecidos exatamente por arremeter contra as pessoas, mas misteriosamente, mais um milagre de Santiago, eles se amansaram e Teodoro e Atanásio conseguiram então levar o corpo de Santiago até a um planalto onde os bois se detiveram e, portanto, pararam, dando indicação clara de que era ali o destino de Santiago. Pararam junto a um ponto onde brotou uma fonte, onde eles, bois, beberam, e essa fonte existe até hoje, fica na Rua do Franco, muito perto ali da Catedral, e Teodoro e Atanásio resolvem, então, enterrar o corpo de Santiago ali. E ficam velando a sepultura até morrerem e serem enterrados também ali junto. Estão assim até hoje na Catedral, sempre que nós vamos visitar a cripta. Obviamente o túmulo mais importante é o de Tiago, mas estão mais discretamente os outros dois túmulos laterais e normalmente os nossos guias chamam a atenção de vocês exatamente para essa curiosidade factual, porque estão lá até hoje. Essa decisão de enterrar ali acabou se perdendo no tempo, na memória das pessoas desta região, porque, vocês se recordam, estamos falando do ano 44 da Era de Cristo, só que depois disso o Império Romano acaba ruindo, acaba se dissolvendo e vieram as invasões bárbaras. Os suevos, os visigodos, tantos povos que reconquistaram toda esta região e depois deles mesmo guerras entre os próprios visigodos. Depois vieram os vikings, que vinham, os normandos, que vinham pela costa, sobretudo no final do verão, entravam pelos rios, saqueavam e sequestravam pessoas e bens. E, portanto, os povos desta região viviam fugindo. No ano 711 vieram os árabes, ou os muçulmanos do norte de África, conquistaram toda esta região, à exceção de uma faixa muito estreita nas Astúrias, até onde é hoje o País Basco,
mas o resto tomaram tudo. E, obviamente, passados tantos séculos, acabaram se perdendo na memória popular o local exato onde Santiago teria sido enterrado. E isso é natural, porque as pessoas, obviamente, viviam fugindo para sobreviver, sobretudo junto da costa, e Compostela fica relativamente perto da costa, e, portanto, acabou se perdendo na memória popular o local exato da sepultura de Santiago. O que acontece é que, há um belo dia, que um eremita, chamado Pelaio, vê uma chuva de estrelas. Segundo uma versão, as estrelas não seriam estrelas cadentes, mas seriam estrelas que caíam todas num único ponto. Segundo uma outra versão, seria quase um fogo de artifício, ou seja, as estrelas sairiam desse ponto para o céu. Em qualquer das versões, o ponto era perfeitamente identificável e Pelaio desloca-se exatamente até lá e depois de procurar no meio do mato, encontra uma arca marmórea, conhecida até hoje como uma arca marmórea, e marmórea, obviamente, de mármore, que não é típico desta região. Esta região toda, desde aqui do norte de Portugal até o norte de Espanha, é uma região granítica e, portanto, uma sepultura em mármore depreendia-se facilmente que não seria construída nesta região, teria vindo de outra região. E com os outros dois túmulos ao lado, foi fácil que Pelaio chamasse Teodomiro, que era o bispo de Iria Flávia, hoje padrão, para verificar se não seria o túmulo de Santiago. Comprovam que era. O bispo Teodomiro acaba fazendo chegar essa notícia a Oviedo, que era a capital do reino das Astúrias, e Alfonso II, que era o rei cristão, vem então comprovar a Compostela, que era o túmulo de Santiago. Esse é o motivo pelo qual nós consideramos, inclusive, o primeiro caminho, o caminho original, foi exatamente esse percurso que vai de Oviedo até Compostela. E é também o que justifica o nome Compostela. O nome da cidade vem de Campus Estrela, ou seja, o campo de estrelas, Compostela. Bom, a partir daí resolvem construir um pequeno santuário e espalha-se a notícia em todo o mundo cristão, ao longo da Europa toda, que teriam descoberto exatamente o túmulo de Santiago. E hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo filme eu vou falar a vocês, como prometi, do caminho, dos vários caminhos de Santiago que surgiram em função disto, deste fenómeno, deste homem que vai de discípulo de Cristo a apóstolo, e que foi, digamos, o que esteve na base, ou que está na base de um fenómeno tão importante quanto este. E nos encontraremos então no próximo filme. Será um prazer partilhar essa informação com vocês também. Até já.